Olá, eu sou Cris Devacante. Vou fazer a leitura agora da alunação de Libra, que é o período que vai do dia 6 de outubro até o dia 3 de novembro, tá? A alunação, ela começa com a lua nova, que é quando o Sol e a Lua formam conjunção no mesmo grau. Teremos a lua crescente no dia 13 de outubro, a lua cheia dia 20, a lua minguante dia 28, tá? Então, esse ciclo, né, ele tem uma característica, uma energia, que é o que a gente vai agora ler, tá? Como que vem essa força aí, através do mapa deste momento, da lua nova. Então, nós temos aqui, né, Sol e Lua em conjunção no signo de Libra, porém, também eles estão aqui num grande estélio, né? O estélio é quando tem a conjunção de mais planetas aí, junto com Marte, exatamente no mesmo grau, a 13 graus aqui, tá? Os três, e 20 graus o Mercúrio, que também forma a conjunção ainda. Então, nós temos aqui, né, o Sol e a Lua numa característica libriana que fala de relacionamentos, relações que a gente tem no campo amoroso, na sociedade, com as pessoas, os contratos, os acordos que a gente coloca aí, que a gente firma nas relações. Então, é um ciclo que vai falar de relacionamento, mas ele não vai ficar só nesse âmbito, né, amoroso, afetivo, tá? Porque ele está aqui no mapa do Brasil, né, com ascendente escorpião, caindo aqui na casa 11, que fala da sociedade no todo. Os grupos que a gente escolhe, os grupos que a gente faz parte, que a gente coloca ali, se sente pertencente. Então, as relações que vão ser tratadas nesse ciclo são todas, tá? Junto com Marte, ele vem falar muito sobre as nossas atitudes para com as pessoas, né? Como que a gente age dentro desses relacionamentos. E essa energia de Libra, ela busca a racionalidade, o equilíbrio, a paz, a harmonia, né? É uma ação que a gente está muito mais movido pelo outro a ceder do que em prol a si mesmo, né? Então, a necessidade de trazer aí uma balança, né, para a gente agir pensadamente, não de uma forma impulsiva, mas pensar antes, né, tomar uma decisão antes, trazer essa reflexão da análise, até porque Mercúrio está junto, que é a nossa racionalidade, a nossa mente, a nossa visão, a nossa comunicação. Então, a nossa cabeça precisa pensar antes de tomar uma atitude, né? E essas questões, elas influenciam diretamente nas nossas relações, trazendo aí a necessidade da gente realmente encontrar uma justiça entre o ponto do eu e o ponto do outro, né, na nossa vida. O Mercúrio, ele acaba já estando na casa 12 aqui, então ele traz coisas que estão se revelando, e ele está retrógrado, né? Então ele está fazendo um processo de revisão. Ele está fazendo uma reanálise por coisas que ainda não foram percebidas, coisas que ainda não foram notadas, né? E vindo de um lugar oculto, não? Então, coisas que realmente a gente ainda não tinha considerado, né? Para conseguir trazer essa balança aí nas relações. Porém, aqui, né, faz uma oposição com o Quiron em Áries, que é uma ferida do nosso eu, que está na casa 5, que traz a questão da autoestima, do nosso alto valor, da nossa autoconfiança. Então, a gente está numa posição agora, num ciclo, que vai olhar muito para como a gente age, o que, que a gente escolhe perante as pessoas, perante todos os nossos relacionamentos, né? E por outro lado dessa balança, a nossa posição, o quanto a gente também se dá valor, né, nesse ponto de equilíbrio, e não passar por cima de si mesmo também, para só considerar o ponto do outro, né? Então, é a necessidade de ter essa ponderação, tá? De um pé aqui e um pé ali. A regente, né, de Libra é a Vênus, que está aqui com conjunção aqui com o ascendente em Escorpião, com o ascendente a roda da fortuna.
Então, é um processo transformador, é um processo de transformação das nossas relações que vai levar a gente a enxergar coisas que estão muito mais em camadas abaixo, né? Então, assim, as relações, o que move elas? O que tem por trás delas, né? Qual que é a verdadeira intenção que a gente tem em cada relacionamento, o que a gente sente, né? Lá no fundo da alma, no mais escondido dentro de nós, né? O que nos move, né? Quais as paixões, as escravidões, as vinganças, as mágoas, o ódio, né? O que está guardado lá no fundo, né? Que histórias têm essas relações, né? E a capacidade de transformar isso, né? Então trazer essa transmutação. E aí o regente, né, desse escorpião é Plutão, que neste mesmo dia vai estar passando para o movimento direto, né? Aqui ele está estacionado. O Plutão é um planeta muito lento, então ele é geracional, né? Ele tem uma influência muito poderosa sobre o coletivo, sobre as gerações, e ele estava aí retrógrado há 5 meses, trazendo esse processo de reavaliar o que a gente está mudando, as transformações, as crises que a gente vem enfrentando, as perdas, né? E em Capricórnio, que são as nossas bases, as nossas estruturas, os nossos conceitos, as nossas regras, né? O que a gente segue. Então, a gente está passando por uma transformação sobre tudo que a gente tem ali estabelecido na nossa vida, né? Como regra. E aí, esse processo de revisão já vem acontecendo há 5 meses para cá, e nesse momento, quando ele estaciona, ele começa a ganhar força, que daqui para frente as coisas começam a realmente andar para frente, né? Não que o planeta esteja fazendo esse movimento real, mas nós, como observadores da Terra, a gente tem essa influência, tá? Esse efeito. Então, quando ele vai para frente, ele vem realmente agora finalizando, né, coisas que já foram vistas, foram revistas e precisam ter os seus encerramentos definitivos. Então, são processos muito profundos de transformação das relações no todo, né, que envolve toda a humanidade, todo o coletivo, toda essa parte social. Então, esse processo que nós vamos viver agora é um processo bem forte da forma como a gente enxerga as coisas, do nosso ponto de vista, como a gente se expressa, como a gente pensa, né? Então, tem esse processo que esse Plutão está aqui na casa 3, que trata exatamente desses assuntos aí, de comunicação, da visão das coisas, né? As coisas que são ditas, as coisas que são faladas, que são trazidas à tona, né? As coisas que finalmente são finalizadas pela palavra, pelas decisões, pelas escolhas, né? Então, tudo isso que está vindo de uma camada mais interna, acessando coisas que a gente sente muito lá guardado e às vezes talvez a gente nem se desse conta ou não transparecesse, né? Agora, esse momento, isso se revela, tá? A gente tem aqui também a Vênus fazendo uma oposição aqui para o nó do norte, que são coisas que a gente precisa alcançar, né? Então, esse lugar mais misterioso, mais oculto dessas coisas que precisam ser esclarecidas, né? Elas trazem ali a abertura das relações, de esclarecimentos, né? Da gente aprender a se comunicar, da gente estar aberto, estar receptivo, da gente aprender a interagir, da gente alcançar um outro nível de entendimento, de relacionamento entre as trocas, entre as parcerias, entre as pessoas. É como se a gente passasse um pente fino, né, em quem realmente faz parte da nossa vida, em quem realmente a gente pode contar, e quem realmente tem afinidade profundo com os nossos interesses, com as nossas características, né? Então é como se cada um estivesse encontrando a sua turma ali.
e estivesse passando por esse movimento, tá? A gente tem aqui esse Mercúrio também, que é a mente, né? Fazendo aqui um trígono com Júpiter, que está em Aquário, né? Então, esse processo aqui, ele traz uma nova visão das coisas. A nossa alma, né? Ela está ampliando a consciência. A gente está, através desses processos de coisas que vão surgindo, que vão aparecendo, que a gente não se dava conta, que a gente não esperava, descobrindo e percebendo coisas que antes a gente não alcançava. Isso pode trazer bastante também o avanço do aprendizado, do conhecimento, né? Do que a gente está aprendendo com tudo que a gente está passando, né? E aqui esse Mercúrio, ele também forma aqui um dedo de Deus, né? Que é uma configuração de 2 quincunces aqui, entre a Lua Negra e o Netuno, tá? Então, esse Netuno em Peixes, ele traz a sensibilidade, a intuição, a nossa capacidade de acessar coisas que não são racionais, mas que são coisas que a gente percebe, que a gente tem um feeling, que a gente sente, né? Então, quando a gente faz esse ajuste de ter essa comunicação dentro do que a gente está sentindo, né, de respeitar isso, de perceber, de trazer essa sensibilidade, dar atenção para ela, a gente consegue alcançar, né, coisas que a gente precisa enxergar. Tá? E do outro ponto, essa lua negra em Touro, ela traz muito a nossa necessidade de segurança, a nossa necessidade que está aqui junto ainda com Urano, né, da mudança das situações como elas são hoje, que ela venha uma nova construção. Tá? Então, quando a gente consegue ajustar essas mudanças, esses pontos da gente encarar o que é necessário realmente criar dentro da nossa rotina, dentro dos nossos hábitos, dentro da nossa vida diária, do trabalho que a gente realiza, das pessoas que a gente convive, conforme a gente consegue mudar essa estrutura em busca, né, de uma nova estabilidade, de uma nova segurança, abrindo mão da antiga, mas estando aberto, né, para o que vem pela frente, para novas adaptações, novos conceitos, um novo padrão, uma nova realidade, né? Então, quando a gente segue a intuição e fica apto, né, a perceber o que é que precisa ser mudado nesse nosso padrão cotidiano, nesse padrão de coisas que a gente repete ao longo dos dias aí, a gente consegue acessar essa visão, né, com mais amplitude, né, que a gente consegue perceber coisas que realmente nos levam para uma direção nova, para um outro foco, para um outro conceito, né, mais equilibrado, com mais justiça, né, entre todos, entre as diferenças, mas com respeito, porque tanto Júpiter quanto Aquário, eles trazem esse ponto da justiça social, do respeito que a gente eleva, né? Então, são ajustes que a gente precisa ter empatia, compaixão pelo ponto do outro, compaixão e sensibilidade pelo que a gente sente, né, conosco mesmo. Então, esses ajustes todos vão levando a gente a encontrar novas formas de enxergar tudo isso, tá? E o Saturno, né, que está aqui em Aquário, ele não está fazendo aspecto aqui com nenhum planeta, mas ele está aqui dentro da nossa mente. Então, o que a gente precisa trabalhar, se esforçar e corrigir é a nossa visão de futuro, é a nossa visão de coletivo, né? É uma casa, é uma energia de Aquário que fala exatamente dessa casa
11, né, que é essas transformações dos relacionamentos, elas são necessárias. A gente precisa passar por elas, né, e talvez enfrentar algumas crises, algumas mortes, algumas conclusões, né, algumas relações que não continuam, mas em busca de relações que se estruturem, que tenham segurança, né, que tenham uma verdade ali diferente do que a gente vinha carregando. Então é como se a gente passasse tanto os nossos relacionamentos quanto a nossa forma de se relacionar a limpo, né? Então esse ciclo é um ciclo extremamente poderoso, até porque, né, o Sol aqui ele vai caminhar nesse ciclo e vai entrar na energia de Escorpião, e muito disso aqui vai começar a caminhar, né, ao longo desse período aí. E a gente começa a fazer muito esse processo de alquimia, né, de transmutar o que é um veneno numa cura, mas é quando a gente leva para níveis mais profundos, né, da gente realmente encontrar o que cada coisa significa, o que cada coisa desperta, né, o sentimento que nos carrega, tudo isso no nosso entorno. Então, é uma transformação de como a gente se relaciona com todas as pessoas, tá? Então é isso, gente. Vamos aí encarar agora essa transformação de relacionamentos que a gente tem pela frente. Tenha um ótimo mês e aí a gente vê como é que fica esse processo, né? Na lua cheia a gente faz um novo videozinho explicando que a ápice, né? A gente colhe aí desses efeitos e qual que é a conclusão que a gente vai viver nesse processo transformador. Mais um, tá? Próximo passo. Fica com Deus e um beijo.